chegou esse novo tempo, né? Chegou um novo tempo onde nós podemos traçar a nossa vida, traçar uma nova história, construir, criar, né, um novo movimento para nós, uma nova vida. E isso ainda impede muitas mulheres, inclusive, de dar o primeiro passo. Então, quando essa mulher ela dá o primeiro passo, ela descobre que o autoconhecimento, junto àquilo que ela já faz de melhor, que é o empreender, que é fazer algo que ela faça no negócio dela, seja qual for que ela faz de melhor, ela consegue se autoconhecer e aí sim ela consegue sentir a plenitude, sentir que ela está bem, sentir que ela está avançando e que está valendo a pena. Porque quando ela não se autoconhece, ela fica, a gente chama que parece que ela está dormindo, né? Que ela está em sono profundo. Porque ela acaba fazendo sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito e sempre tendo o mesmo resultado. Mas quando ela avança um pouquinho, ela já começa a ver que tem uma luz no fundo do túnel. Opa, é diferente o que eu estou pensando. E foi assim que aconteceu comigo. Quando eu ganhei o meu prêmio sucesso lá de Mulheres Empreendedoras, eu lembro que várias pessoas me falavam, nossa, você precisa buscar muito autoconhecimento, você precisa isso, e eu falava, meu Deus, mas por que as pessoas estão me falando isso? O que as pessoas estão enxergando que eu não enxergo? Só que quando eu comecei a me aprofundar no meu autoconhecer, eu comecei a ver que tinha um mundo gigante para fora daquele mundo que eu vivia. E aí, ali sim, foi quando eu comecei colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, toda aquela parte que eu me conhecia, com a teoria, com a prática, com os processos, com aquilo que eu sabia fazer de melhor. Então, sim, eu precisei, eu consegui ver a melhora, ver que tinha um mundo aí fora maravilhoso para desbravar, e que então chegou o momento que eu também tinha que fazer algumas escolhas, mas eu já estava me sentindo mais capaz, mais autoconfiante para fazer tudo isso. Então, quando a gente fala que o autoconhecimento liberta, é nesse ponto que eu quero dizer, é que o mapa da empreendedora é o seguinte, que se você não parar para você olhar para você e você se autoconhecer junto ao seu negócio, vai ficar cada dia mais difícil. Porque se você pensar que nós vamos ter cada vez mais soluções para tudo, tem a inteligência artificial ali facilitando muito a nossa vida, mas se eu tenho resistência, se eu tenho um medo por trás da incapacidade de chegar até esse conhecimento, eu vou ficar estagnada, eu vou ficar travada. E essa trava, quando eu vejo o mundo já avançou de uma forma que eu não alcanço mais a buscar aquilo que eu estou me propondo. Então, o que eu quero dizer para você, né, empreendedora que está aqui me ouvindo? Que não importa de onde a gente veio, importa é para onde a gente está indo e o que eu estou fazendo agora nesse exato momento para poder seguir e ser aquela pessoa que eu quero ser. Então, eu diria para você aqui, começa a se responder, onde é que eu estou? Essa é a primeira pergunta. Onde que você está? Se responde, de que forma você se percebe? Com que qualidades, habilidades, competências você tem? Começa já a pensar nisso. E busque também a pensar, mesmo que às vezes você não tenha sonhos, mesmo que você pense, eu nem tenho sonhado, porque o que eu sonho, o que eu coloco de meta, eu não tenho alcançado. Mas force um pouquinho, é como fazer uma academia, é fazer uma musculação, você precisa ativar sua mente sempre para isso. Então, colocar ali que para onde que eu quero ir, não importa para onde, não importa o como você vai fazer para ir até aquele lugar que você está pensando em ir, mas coloca no papel para onde que eu quero ir. E depois disso, você vai então pensar, vai raciocinar, o que é que me impede de ir? E anote. Anota, porque esse é um mapa, todo esse mapa eu utilizo sempre essas perguntas com as minhas mentoradas, porque dali a gente começa a extrair o que realmente ela busca, quem ela gostaria de ser, para onde ela gostaria de ir, e você pode se fazer essas perguntas, pode se responder, e
depois que você fez essas perguntas, você começa a listar. Você começa a listar que coisas eu poderia ter feito que eu não fiz. Pelo menos umas 10, coloca ali nessa lista. Que coisas eu poderia ter feito que eu não fiz, que se eu tivesse feito, eu teria isso que eu escrevi aqui. Essa é uma técnica maravilhosa para a gente identificar ações que a gente pode colocar no nosso dia a dia para conquistar aquilo que a gente deseja. Independente lá, porque isso tudo você está voltando para dentro de você. Todo esse exercício é você se autoconhecer, é você voltar para dentro de você e olhar como você pensa, o que você sente, o que está ligado aí aquilo que você deseja ser, aquilo que você quer ter, mas que você está limitada. De uma forma ou outra, você não está feliz com o que você tem, com o resultado que você tem. Então, pensa assim, se eu gostaria de estar nesse lugar, né? E você já descobriu aí, o que me impede de estar ali? O que te impede? Veja o que vem na sua mente ali e depois você coloca quais as ações que se eu tivesse feito teria tido isso que eu marquei aqui. Ah, se eu tivesse falado com tal pessoa, se eu tivesse ido para tal lugar, se eu tivesse algo para vender, sei lá. Veja o que vem na sua mente aí. E quando você faz esse exercício, você começa a separar que ações dessas aqui eu já posso separar que eu posso fazer amanhã, depois, e já coloque a data, o horário que você vai fazer, que isso vai me levar ao caminho, à direção dessa conquista. Esse é um exercício muito poderoso e muito bacana para você já começar. Eu realmente não me conformo de ver as mulheres com tanto poder aí dentro delas, com tanta força e essas mulheres não resgatar esse seu poder interno e colocar em ação e criar uma vida que elas realmente desejam. Porque quando a gente faz isso, a gente fica aceitando uma vida mediana, um resultado mediano. Então, quando eu olho para dentro de mim, eu estou indo lá no fundo buscar e resgatar aquela força interna que está ali e que está ali só com uma chama bem pequenininha, mas que ela nunca saiu dali, porque esse poder interno é teu, ela nunca saiu dali. Só que você precisa fazer o mínimo de esforço para resgatar essa força interior, que com essa força interior você vai, aos poucos, você vai conquistando e vai criando a vida que você deseja. E nos negócios é a mesma coisa. Eu preciso observar como que eu estou atuando dentro do meu negócio em relação às minhas crenças mesmo, aquilo que eu penso sobre algo. Então, eu vejo, hoje mesmo eu estava conversando com uma mulher num evento e ela falou, eu quero muito estar em tal lugar. Só que eu vou esperar mais uns 2, 3 anos porque eu ainda preciso fazer X e X coisas, porque eu ainda não me sinto capaz. A pessoa nunca vai se sentir pronta, a gente nunca vai estar pronta. A gente tem que estar sempre em movimento, sempre buscando algo novo, sempre se aprimorando, porque se você vai esperar você estar pronta para fazer algo, não vai chegar esse dia. E a gente nunca vai estar pronta, essa é a verdade.